Volta agora, eu mudei aqui o microfone para a gente não ter mais atrapalhos, tá? Então, vamos continuar. Então, vou resgatar aqui o tema da nossa leitura de hoje, que é a força de vontade infinita. Essa é mais uma das mentiras que contam para a gente na história do desenvolvimento pessoal, da produtividade. Então, vamos ver o que hoje essa leitura traz para a gente. Então, por que você faria alguma coisa do modo mais difícil? Por que voluntariamente se colocaria numa sinuca de bico, ou entre a cruz e a espada, ou trabalharia com a mão nas costas? Você não faria isso. Mas a maioria das pessoas faz todos os dias sem querer. Quando associamos nosso sucesso à nossa força de vontade, sem entender o que isso realmente significa, estamos na rota do fracasso e não precisamos viver assim. Frequentemente citado como uma declaração sobre a autodeterminação, o velho ditado "querer é poder" provavelmente já prejudicou mais gente do que ajudou. Ele simplesmente sai da boca ou surge na mente com tanta rapidez que poucos param para perceber seu significado pleno. Considerado por muitos como a única fonte de força pessoal, ele é mal interpretado como uma prescrição unidimensional para o sucesso. Mas, para que a vontade, ou seja, o querer, alcance seu espectro mais poderoso, é preciso mais. Se você pensar na força de vontade como se fosse apenas uma convocação de caráter, deixará de entender um elemento essencial para usá-la: saber perceber os momentos certos. Passei a maior parte da vida sem nunca pensar muito sobre a força de vontade. Assim que fiz isso, ela me cativou. A capacidade de se controlar para determinar o próprio comportamento é uma ideia poderosa. Se for fruto de treino, seu nome vira disciplina. Mas, se você fizer isso simplesmente porque pode, é puro poder. O poder da força de vontade. Parecia tão simples. Se eu invocasse minha força de vontade, o sucesso era garantido. Eu estava no caminho. Infelizmente, foi uma viagem curta. Quando tentei impor minha vontade em questões mais complicadas, logo desanimei. Eu nem sempre tinha força de vontade. Num momento eu tinha, no outro, puf, nada. No instante, ela havia sumido sem prestar contas. No outro, uau, estava à minha disposição. Minha força de vontade parecia ir e vir como se tivesse vida própria. Construir o sucesso a partir de força de vontade total e sempre disponível não deu certo. A primeira coisa que pensei foi que devia haver algo errado comigo. Será que eu era um fracassado? Parecia que sim. Pelo jeito, eu não tinha garra, nem força de caráter, nem fortaleza interior. Então respirei fundo, estufei o peito, redobrei os esforços e cheguei à conclusão humilde: a força de vontade não está sempre de plantão. Por maior que fosse minha motivação, a força de vontade simplesmente não ficava sentada esperando o meu chamado, pronta para reforçar minha determinação com relação a qualquer meta. Fiquei perplexo. Sempre achei que ela estaria a postos o tempo todo, que eu simplesmente poderia invocá-la sempre que quisesse para conseguir qualquer coisa. Estava errado. É mentira que a força de vontade está sempre disponível. A maioria das pessoas até sabe que é importante ter força de vontade, mas um grande número talvez não compreenda como ela é fundamental para o sucesso. Um projeto de pesquisa tremendamente incomum revelou o quão importante ela é mesmo. Tortura de criancinhas é mais um tópico do nosso capítulo de hoje. No final da década de 60 e no início dos anos 70,
o pesquisador Walter Mischel começou a atormentar crianças de 4 anos metodicamente na escola Bing, na Universidade de Stanford. Mais de 500 crianças foram levadas para praticar o programa diabólico pelos próprios pais, muitos quais viriam a rir implacavelmente, assim como milhões de outras pessoas. Os vídeos mostravam as pobres crianças sofrendo e se retorcendo. O experimento maligno se chamou Teste de Marshmallow. Era um modo interessante de observar a força de vontade. Uma guloseima era oferecida às crianças. Podia ser um pretzel, um biscoito ou o atualmente infame marshmallow. Em seguida, o pesquisador dizia à criança que precisava sair da sala por 15 minutos e que, se ela o esperasse para comer, receberia um segundo doce. Um agora ou 2 mais tarde. Mischel soube que o teste tinha sido bem pensado quando algumas crianças quiseram desistir assim que ouviram as regras. Sozinhas, com um marshmallow que não podiam comer, as crianças partiam para todo tipo de estratégia para se segurarem, desde fechar os olhos, puxar os cabelos e se virar de costas até ficarem curvadas para o doce, cheirá-lo e acariciá-lo. Em média, elas resistiam menos de 3 minutos, e a cada 10 crianças, apenas 3 conseguiam adiar a gratificação até a volta do pesquisador. Era bastante evidente que a maioria tinha dificuldade para adiar a gratificação. O estoque de força de vontade era baixo. A princípio, ninguém pensou em avaliar se o desempenho no teste do marshmallow diria alguma coisa sobre o futuro da criança. Essa ideia surgiu organicamente. As 3 filhas de Mischel estudavam na escola Bing, e nos anos seguintes ele começou, aos poucos, a notar um padrão quando perguntava a elas sobre os colegas de turma que tinham participado do experimento. As crianças que tinham conseguido esperar pelo segundo doce pareciam estar se saindo melhor, muito melhor. A partir de 81, Mischel começou a acompanhar sistematicamente os participantes do teste. Requisitou cópias de boletins, compilou registros e enviou questionários numa tentativa de avaliar o progresso acadêmico e social deles. Por mais de 30 anos, Mischel e outros pesquisadores publicaram numerosos artigos sobre como os menos imediatistas se saíam melhor. O sucesso no experimento previu um melhor desempenho acadêmico geral, 210 pontos a mais nos exames para ingressos em universidades, maior autoestima e melhor administração do estresse. Por outro lado, os mais imediatistas tinham a probabilidade 30% maior de ficar acima do peso e mais tarde tiveram taxas mais altas e vício em drogas. Quando você ouvia sua mãe dizer que quem espera sempre alcança, ela não estava brincando. A força de vontade é tão importante que saber usá-la deveria ser uma grande prioridade. Infelizmente, como é recurso limitado, é preciso saber administrá-lo. Assim como em Deus ajuda quem cedo madruga, a força de vontade envolve aproveitar o momento. Quando você tem força de vontade, consegue o que quer. Ainda que o caráter seja um elemento essencial de força de vontade. O segredo para aproveitá-la é o momento em que você a usa. Tá? Então eu vou tomar aqui um golezinho do meu café enquanto a gente se prepara para os próximos tópicos. Próximo é energia renovável. Pense na força de vontade como um nível de bateria do seu celular. Você começa um dia com carga total. À medida que as horas passam e você usa o aparelho, ela vai diminuindo. O mesmo acontece com a sua determinação. E quando aparece o ícone de alerta, é porque você está esgotado. A força de vontade tem bateria limitada, mas pode ser recarregada
com um tempo de descanso. É um recurso limitado, porém renovável. Sendo limitado, cada ato que exige força de vontade é uma situação de ganhar e perder, pois, ao ganhar naquele momento, você aumenta a probabilidade de perder em um momento posterior, já que terá menos força de vontade. Após um dia difícil que exigiu muita força de vontade, a tentação de atacar a geladeira pode arruinar sua dieta. Todo mundo entende que recursos limitados devem ser usados com moderação, mas falta reconhecer que a força de vontade é um deles. Agimos como se o estoque fosse infinito, sem considerar que é um recurso pessoal e que deve ser administrado como a comida ou as horas de sono. Assim, estamos repetidamente nos vendo em apuros, porque quanto mais precisamos de força de vontade, ela pode já ter se esgotado. A pesquisa do professor Baba Shiv, da Universidade de Stanford, mostra que a nossa força de vontade pode ser fugaz. Ele dividiu 165 alunos de graduação em 2 grupos e pediu que memorizassem o número de 2 dígitos ou um de 7 dígitos. As 2 tarefas estavam dentro da capacidade cognitiva de uma pessoa comum e não havia limite de tempo. Quando estavam prontos, os alunos iam para outra sala, onde diriam o número. No caminho, era oferecido um lanche em troca da participação do estudo. As opções eram bolo de chocolate ou uma tigela de salada de frutas, prazer ou comida saudável. E aqui vai a surpresa. Era quase 2 vezes mais provável que os alunos que memorizassem o número de 7 dígitos escolhessem o bolo. A quantidade minúscula de carga cognitiva a mais era o bastante para impedir uma escolha prudente. As implicações disso são imensas. Quanto mais usamos nossa mente, menos poder mental nós temos. A força de vontade é como um músculo de ação rápida que se cansa e precisa de repouso. É incrivelmente potente, mas não tem resistência. Como diz Kathleen Vosch, na revista Prevention, em 2009, a força de vontade é como a gasolina do seu carro. Ao resistir a uma tentação, você usa um pouco dela. Quanto mais você resiste, mais vazio fica o seu tanque, até que você fica sem combustível. Aliás, são necessários apenas 5 dígitos extras para esgotar sua força de vontade. Decisões nos drenam, mas o que comemos também é determinante no nosso nível de força de vontade. Alimento para o pensamento. O cérebro representa 1/50 da nossa massa corporal, mas responde pelo espantoso consumo de 1/5 das nossas calorias que são queimadas para obter energia. Se o cérebro fosse um veículo, seria um tanque de guerra em termos de gasto de combustível. A maior parte da nossa atividade consciente acontece no córtex pré-frontal, parte do cérebro responsável pelo foco, pela memória a curto prazo e pelo controle de impulsos, ou seja, está no cerne do que nos torna humanos e é o centro do nosso controle de ações e da nossa força de vontade. Aqui vai um fato interessante, a teoria do último entrar, primeiro a sair, que se aplica a várias coisas, se prova bastante verdadeira dentro da nossa cabeça. As partes do nosso cérebro mais recente, em termos de evolutivos, são as primeiras a sofrer se houver uma escassez de recursos. As áreas mais antigas e mais desenvolvidas, como as que regulam a respiração e as reações nervosas, são as primeiras a receber sangue e praticamente não são afetadas se pulamos uma refeição. Como é relativamente jovem, em termos de desenvolvimento humano, ele é como o filhote menorzinho da ninhada, que fica para trás na hora de mamar.
Esse é o córtex pré-frontal. Pesquisas avançadas mostram que é interessante saber isso. Um artigo publicado em 2007 no Journal of Personality and Social Psychology detalhou 9 estudos independentes sobre o impacto da alimentação na força de vontade. Numa determinada situação, os pesquisadores designaram tarefas que exigiam ou não a força de vontade e mediram os níveis de açúcar no sangue antes e depois de cada uma. Os participantes que exerciam a força de vontade mostravam uma queda significativa nos níveis de glicose na corrente sanguínea. Estudos posteriores mostraram o impacto sobre o desempenho quando 2 grupos completavam uma tarefa que exigia força de vontade e depois faziam outra. No intervalo entre uma tarefa e outra, um grupo recebeu um copo de limonada adoçada com açúcar de verdade e o outro recebeu um placebo, limonada com adoçante artificial. No teste seguinte, o grupo do placebo cometeu mais ou menos o dobro de erros do grupo que recebeu açúcar. Os estudos concluíram que a força de vontade é um músculo mental que não se recupera rápido. Se você usa agora, haverá menos disponível para a próxima vez, a não ser que se reabasteça. Para dar o máximo de nós mesmos, precisamos literalmente alimentar nossa mente. Os alimentos que elevam o nível de açúcar no sangue durante longos períodos, como os carboidratos complexos e as proteínas, são o combustível ideal para os grandes realizadores. Prova cabal de que você é o que você come. Então, nós temos agora mais um tópico que se chama julgamento padrão. Um dos verdadeiros desafios que enfrentamos é que, quando a nossa força de vontade está baixa, tendemos a recair nos velhos padrões de sempre. O pesquisador Jonathan Levav, da Escola de Administração de Stanford, junto com Liora Avaim Pesso e Shai Desiigner, da Universidade de Ben-Gurion, do Negev, encontraram um jeito criativo de investigar isso. Eles examinaram a fundo o impacto da força de vontade no sistema de liberdade condicional em Israel. Eles analisaram 1.112 audiências de liberdade condicional realizadas por 8 juízes no período de 10 meses, o que por acaso representou um total de 40% de todos os pedidos de liberdade condicional em Israel naquele período. É um ritmo extenuante para os juízes. Eles ouvem os argumentos e demoram em média 6 minutos para tomar uma decisão, atendendo de 14 a 35 pedidos por dia. E tem apenas 2 intervalos, um lanche de manhã e outro no fim da tarde, para descansar e se restabelecer. O impacto dessa maratona é tão espetacular quanto surpreendente. Pela manhã e depois de cada intervalo, as chances dos candidatos de liberdade condicional chegam a 65%, mas caem para quase zero no fim de cada período. É muito provável que os resultados sejam afetados pelo desgaste mental de tomar seguidas decisões. São decisões importantes tanto para os candidatos a condicional quanto a sociedade, e os riscos altos e o ritmo intenso exigem muito foco ao longo de todo o dia. À medida em que a energia dos juízes é usada, a mente deles cai na decisão padrão, o que não é muito favorável para o outro lado. A decisão padrão para um juiz de condicional é o não. Quando ele está em dúvida ou com pouca força de vontade, os prisioneiros permanecem atrás das grades. E se você não tomar cuidado, pode também acabar condenado pela sua configuração padrão. Quando a força de vontade acaba, todo mundo recai na configuração padrão. Isso nos leva à pergunta: qual é a configuração padrão? Se a sua força de vontade está se arrastando, você vai pegar a porção de cenouras ou o saquinho de batata frita? Você vai pegar a porção de cenouras ou o saquinho de batata frita? Você vai estar em condições de se concentrar no trabalho à sua frente ou vai cair em qualquer distração que aparecer? Quando seu trabalho mais importante é feito enquanto sua força de vontade se esvai, a configuração padrão definirá seu nível de realização. O resultado costuma ser
mediano. Dê atenção à força de vontade. Não perdemos a força de vontade por pensar nela, e sim por não pensar. Sem perceber que ela pode ir e vir embora, deixamos que ela faça exatamente isso. Se não protegemos todo dia, acabamos indo do querer é poder para o não querer nem poder. Se estamos atrás do sucesso, isso não vai funcionar. Pense nisso. Existem níveis de força de vontade, assim como o indicador de bateria passando do verde para o vermelho. Existe força de vontade e força da falta de vontade. A maioria das pessoas coloca a força da falta de vontade em seus desafios mais importantes, sem ao menos perceber que é isso que os torna tão difíceis. Quando não pensamos em determinação, é um recurso que pode se esgotar. Quando não a reservamos para o que é mais importante, quando não a reestabelecemos, provavelmente estamos trilhando o caminho mais difícil para o sucesso. E como colocar a força de vontade em ação? Pense nela, preste atenção nela, respire-a, estabeleça como prioridade fazer o que é mais importante quando a sua força de vontade estiver no nível mais alto. Em outras palavras, dê a ela a atenção que ela merece. Então vamos lá para alguns pontos que consomem a nossa força de vontade. Vamos lá. Implementar novos comportamentos, filtrar distrações, resistir a tentações, conter emoções, conter a agressividade, conter impulsos, passar por testes, tentar impressionar os outros, enfrentar o medo, fazer algo que não lhe agrada, escolher recompensas de longo prazo e não de curto prazo. Todo dia, sem perceber, realizamos todo tipo de atividade que reduz a nossa força de vontade. Ela se reduz quando decidimos direcionar nossa atenção, conter sentimentos e impulsos ou modificar algum comportamento para alcançar objetivos. É como pegar um prego e furar nossa mangueira de combustível. A força de vontade começa a vazar por todo canto, não restando nada para o trabalho mais importante. Assim como qualquer recurso limitado, porém vital, a força de vontade precisa ser administrada. Nesse sentido, perceber os momentos é tudo. Você precisará do tanque cheio da força de vontade para garantir que estiver fazendo a coisa certa, não vai deixar nada distraí-lo nem afastá-lo do caminho. Depois, ainda precisará de alguma dose de força de vontade pelo resto do dia para sustentar ou para não desperdiçar o que fez. Esse é o volume de força de vontade necessário para o sucesso. Então, se você quiser obter o máximo do seu dia, faça o trabalho mais importante, a sua única coisa, cedo, antes que sua força de vontade se desgaste. Como o seu autocontrole será reduzido ao longo do dia, use-o para o que for mais importante quando ele estiver com carga total. Então vamos lá para as nossas 3 grandes ideias deste capítulo. Primeiro, não exija demais da sua força de vontade. Você tem uma dose limitada dela a cada dia. Portanto, decida o que é importante e reserve a sua força de vontade para isso. 2. Fique atento ao nível de combustível. A força de vontade total exige um tanque cheio. Jamais deixe o que é mais importante seja prejudicado simplesmente por falta de combustível no cérebro. Alimente-se bem e regularmente. E o terceiro, determine o horário. A tarefa mais importante a fazer deve ser a primeira do dia. Quando o tanque está cheio, a força de vontade máxima produz sucesso máximo. Não lute contra a sua força de vontade. Organize seu dia de acordo com o ciclo dela e deixe que ela faça parte dela para organizar a sua vida. A força de vontade pode não ser infinita, mas quando é usada primeiro no que é mais importante, sempre podemos contar com ela. E assim a gente finaliza essa nossa leitura sobre a força de vontade. Então, nós precisamos construir a força de vontade todos os dias.
recarregá-la, na verdade. Porque quando a gente faz essa recarga, quando a gente se alimenta bem, quando a gente dorme bem, quando a gente pratica exercícios físicos, nosso corpo está produzindo substâncias que vão nos ajudar a nos manter mais engajados, nos manter mais empolgados e também a fazer com que nós sejamos muito mais produtivos. Então, hoje de manhã eu já fui treinar, já fiz meu treino de 5h30 até 6h30 da manhã, então 1 hora de treino para mim está sendo suficiente. Então, na primeira hora do meu dia eu fui treinar para dar um up na energia. Voltei com tudo, já preparei o meu café, que inclusive vou tomar um gole agora. E fiz a nossa leitura de hoje. Então, assim, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa organizar o nosso dia para que a força de vontade esteja em alta nas atividades mais importantes, tá? Então, nem sempre a gente vai acordar, nem sempre ela vai estar ali para quando a gente precisar. A gente precisa nutrir essa força de vontade com bons hábitos, com uma organização do nosso dia a dia, tá? Então, esse foi o nosso capítulo de hoje, aqui na nossa live do Instagram. Você ainda não me segue, @JainoCarlosTO, ou no nosso Talkcast, que você pode ouvir nas suas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast, ou qualquer outro que esteja disponível, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, tenham um bom dia e a gente vai seguindo por aqui. Tchau, tchau!